Irmãos, queria registrar aqui que hoje, então, dia 1º de maio, então está sendo gravado, 1º de maio de 2022. Daqui a 3 dias a nossa igreja faz aniversário de 16 anos. E Deus graciosamente concedeu que a gente meio que tenha ganhado um espaço novo, não é isso? Parecia um lugar novo hoje, não parecia? Chega aqui e fala, é o mesmo, mas não é, né? Então Deus graciosamente nos concedeu hoje uma alegria. Muito bom ver os irmãos, ver de uma forma próxima e ao mesmo tempo com tranquilidade, conforto. Se precisa ligar ventilador, é só ligar ali, o André está ali. Se André, você liga ali. Mas mais do que isso, ver a igreja trabalhando. Ontem, turma, nós chegamos às 9 da manhã, saímos às 10h30. Tem uma turma que saiu às 10h30 da noite. Então nós tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos na igreja. Mas foi um tempo muito especial e fizemos muitas coisas. Temos muitas coisas para fazer nas próximas semanas. Os irmãos vão perceber uma quantidade enorme de coisas que vão acontecer aqui, tanto na área digamos física do espaço, mas na área também espiritual da igreja, porque as duas coisas estão meio que interligadas, ok? Quero começar falando, abra comigo então Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Agora acordaram, hein? É isso aí, agora acordaram. As crianças podem sair, turminha. Eu vi o desespero aqui de alguém aqui, o pessoal vai, não vai, Mateus sai, Cris também, criançada, podem ir para a sua aula. Espero que seja um momento muito especial. Então segura aí, segura o ritmo aí, segura. Mateus 11, 28. Eu vou ler na versão revista atualizada, tá bom? Nós tivemos algumas questões com tecnologia hoje, mas tem uma tecnologia que não falha. Pega a sua Bíblia, abra comigo Mateus 11, 28 a 30 e abriu o texto. É por isso que eu trago o meu sermão nessa tecnologia até hoje, né? No papel. Uma vez impresso, nunca aconteceu de ele impresso dar problema para mim, de não passar slide, essas coisas, né? Então, e depois ela foi aprimorada. O Daniel me ensinou a usar um negócio chamado grampeador, né? E a tecnologia foi aprimorada, né? Agora as folhas não voam. É fantástico isso, né? Obrigado. Mateus 11, 28 a 30, o texto que nós começamos a lidar semana passada. Texto tão bonito. E essa última música aí que vocês tocaram, Ademir Denise, que é uma alusão a Filipenses 4, 6. Essa música fala tanto comigo e ela capta isso que está nesse texto aqui também, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Obrigado, filho. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse foi o texto, turma, que nós começamos a conversar semana passada, em preparação para a conferência missionária que vamos ter na nossa igreja semana que vem. E o título que eu dei para essa minissérie de 2 capítulos foi Entre Ides e Vindes, uma perspectiva sobre o trabalho missionário de longo prazo. E o que nós discutimos foram algumas reflexões neste texto sobre o que Jesus pede de nós, que Ele nos convida a fazer, antes de lá na frente a gente cumprir o mandato do ID. Antes do ID, existe neste texto um convite para o vinde. E começamos a lidar com 3 imperativos que estão nessa passagem. O primeiro no versículo 28, quando diz: vinde a mim, se referindo a cansados e sobrecarregados. Lidamos em seguida com tomai o meu jugo, essa troca do que nos cansa na alma, em contraste com aquilo que Jesus nos dá, que nos
oferece uma oportunidade de levar um fardo leve. E finalmente nós começamos a lidar com o versículo 29, com a perspectiva do aprendei de mim. E nós só lidamos na semana passada com as dificuldades que muitas das pessoas que estão cumprindo o ID, as dificuldades que essas pessoas têm tido de compreender quem Jesus é, para em um segundo momento imitar o que Jesus faz. E nós vamos seguir então nessa toada, e eu quero começar hoje lidando com vocês, não mais com os verbos aqui dessa passagem, mas eu quero lidar nessa passagem com uma declaração e uma promessa. O que nós vamos lidar hoje nessa passagem, para encerrar esse momento do vinde antes do ide, é uma declaração de Jesus e uma promessa de Jesus. Comecemos então pela declaração. A declaração de Jesus, ela está no versículo 29. Versículo 29 tem uma declaração de Jesus, diz assim, versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora vem a declaração: porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eu quero lidar uma boa parte do nosso tempo aqui com essa declaração: sou manso e humilde de coração. Turma, nós entendemos que na teologia bíblica, a gente só sabe alguma coisa a respeito de Deus quando e se Deus decide revelar alguma coisa dele para nós. Nunca ninguém na história conseguiu saber algo sobre Deus se Deus primeiramente não se revelou, ou não revelou esse algo. Isso a gente vai lidar em teologia com revelação geral, e depois revelação específica, revelação geral, natureza, provisão, revelação específica, escritura e pessoa de Cristo. Mas nesse texto, esse texto é uma das maiores declarações da escritura. Algumas das coisas eu estou pegando, Andrés. Eu não quero dar dica para os irmãos aqui não quero dar dica, mas eu ganhei um livro do irmão da igreja. Mas, gente, se você vem à igreja um dia e ganha um livro, não quero dar dica não. Longe de mim, mas um irmão da igreja toca o coração pastoral dando livro, né? E esse livro aqui que o Andrés me passou, manso e humilde. Na verdade, Andrés, depois que eu conversei com você essa semana, que nós tivemos nosso encontro no banco, né? Eu li praticamente o livro inteiro, faltou alguns capítulos. Naquele dia fiquei com vontade de ler o livro todo e faltou 3 capítulos. Ele vai lidar embora o título seja manso e humilde, é só um capítulo que ele lida basicamente com esse texto aqui, ok? Mas algumas das descobertas dele eu estou passando para vocês aqui hoje, estou dando a fonte, ok? Vale a pena ter um livrinho devocional, não é um livrinho profundo, mas é bom. Fala muito da misericórdia, do amor de Deus. Manso e humilde, da editora Pilgrim. O Felipe não está aqui hoje, que é onde ele trabalha, enfim, mas é um livrão interessante, bem interessante. Obrigado, Andrés, tá bom? Obrigado. Esse livro aqui menciona que essa declaração de Jesus, ela é diferente de todas as outras declarações que Jesus trouxe no eu sou na Escritura, e não são poucas. Só para no Evangelho de João, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a videira. Mas essa declaração de Mateus capítulo 11, versículo 28, ela tem algo que nenhum outro eu sou da Escritura jamais teve. Olha que interessante. Ele vai pontuar algumas coisas aqui, outras eu estou acrescentando aqui. O que ele menciona a partir de uma citação de Charles Spurgeon, o autor desse livro aqui, que em 89 capítulos dos Evangelhos, agora a conta é minha, em 3.871 versículos dos Evangelhos, em 7.959 versículos do Novo Testamento,
Esse é o único versículo que revela algo sobre Jesus que em nenhum outro lugar da Escritura foi revelado. Em nenhum outro versículo da Escritura Jesus diz algo sobre o seu próprio coração. O texto vai dizer que o Sergião vai colocar para a gente. O texto vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus pega aqui o seu coração e ele revela algo, ele descortina algo que a gente tem como saber a partir das atitudes de Jesus, mas ele vai falar assim: as atitudes vêm por causa de algo interior. E gente, coração na Escritura é um tema muito importante. Na Escritura, a fonte do pensamento não é o cérebro, é o coração, é o íntimo. É a fonte das emoções, é a fonte das reações. E o que Jesus está dizendo nesse texto aqui? O que Jesus faz, ele faz a partir de um íntimo que é profundamente manso e humilde. Ser manso e humilde não é uma ação, é uma condição interior de Jesus expressa em palavras e em ação. Só que você pensa comigo, o que é ser manso e humilde nessa declaração? É um eu sou de Jesus especial, é um eu sou de coração, eu sou assim por dentro. Mas o que significa manso e humilde? Isso é importante para a gente conversar aqui. Jesus está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós temos que entender o que Jesus quer ensinar aqui. Sabe o que acontece, turma? A realidade é que nem sempre o que a Bíblia chama de manso e humilde, a gente entende que é manso e humilde, porque nós vemos 2000 anos depois. Nós não falamos grego. Jesus usa duas palavrinhas gregas aqui. Alguns vão dizer que ele falava aramaico ou falava grego, mas o que ele fala aqui não são palavras do dia a dia de 2000 anos atrás da gente. Isso foi traduzido para a gente. A gente vai ter que compreender certinho o que Jesus quer dizer com isso. E eu quero começar então com a palavra manso. A palavra manso é uma palavra difícil no Novo Testamento. Sabe quantas vezes essa palavra que Jesus usa para falar que ele é manso, sabe quantas vezes ela aparece no Novo Testamento? Além desse texto aqui? Resposta: nenhuma. Ela aparece uma única vez no Novo Testamento. Gente, como que a gente consegue contexto uma palavra que acontece uma vez no Novo Testamento? O que a gente faz nesse caso aqui é uma palavra muito parecida, só com uma terminação diferente, que também é traduzida por mansidão e que aparece 3 vezes no Novo Testamento, e eu vou falar para vocês quais são as vezes. Primeira, Mateus capítulo 5, versículo 5, há uma palavrinha muito parecida que Jesus usou, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5,5, bem-aventuranças, já lidamos com isso aqui na igreja por bastante tempo. Essa é uma citação do Salmo 37, e essa palavrinha, citada no Salmo 37,11, os mansos herdarão a terra, ela significa alguém que é humilde, alguém que é pobre de dinheiro, alguém simples, ou alguém que não costuma reagir. Ela é usada inclusive, a palavra hebraica, para dizer que Moisés era um homem muito manso. Está em Números 12:3. Alguém que normalmente apanha sem reagir. Essa palavra então, depois ela é usada no Novo Testamento, em Mateus 21:5, quando diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. É uma provável referência a uma condição de simplicidade exterior. E olha que interessante, essa palavra é usada uma última vez no Novo Testamento, quando diz que as esposas
em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, tenham uma beleza no interior, uma beleza que não perece, demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Essa palavra dócil é a palavra para manso no Novo Testamento. Essa palavrinha dá ideia, então, alguém manso no Novo Testamento é alguém que basicamente no interior não reage, aceita as condições que a vida ou que Deus lhe impõe. Do tipo, hoje você vai comer, tá bom. Hoje você não vai comer, tá bom. Hoje você vai trabalhar até 10h30 na igreja, tá bom. Hoje você vai descansar, tá bom. Hoje você vai carregar pedra, tá bom. Amanhã também, tá bom. Hoje você vai para a cruz, tá bom. Amanhã você ressuscita, tá bom. Esse é o manso. O que Deus tem, eu aceito. É isso que a gente tem que aprender. Aprender de mim a ser manso. E é usada a segunda palavra por Jesus aqui, a palavra humilde. Essa palavra é usada em vários contextos no Novo Testamento. Mas olha que interessante, a palavra humilde que é usada aqui por Jesus, literalmente ela significa alguém que não se levanta do chão. Alguém que normalmente não se levanta do chão. Está numa posição inferior e não se levanta do chão. Deixa eu só pedir uma coisa, Arthur, abre essa porta para a gente aqui, por favor, que vai circular um arzinho. Senão eu vou derreter no sermão aqui, vou derreter. Não? Os ventiladores serão instalados essa semana, tá? Ventilador tá bom, né? Senhor, não tem ventilador. Eu aceito. Tá bom, tudo bem. Tem ventilador? Tudo bem também, não é? Humilde. Não se levanta do chão. É inclusive tratado como alguém que foi rebaixado na vida. Em outros contextos, vão dar a ideia de alguém que é um servo ou um serviçal. Antigamente, né, quando o pessoal tinha no dia a dia, né, alguém que trabalhava em casa, às vezes o camarada pegava um copo de água, né? Moça, quero água, né? Essa ideia desse servo aqui, ok? Eu sou o servo da casa, eu pego. Ela é usada no Novo Testamento em vários contextos. Por exemplo, Romanos capítulo 12, quando diz para o indivíduo não ser sábio aos próprios olhos, ele é humilde. Ele olha para si mesmo e diz: eu não sei, eu não sou sábio. Ou então, em dois textos paralelos que vão ser importantes para a gente, vou pedir que você abra comigo. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Que diz assim. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E um texto paralelo que está em 1 Pedro 5,5, vira algumas páginas da sua Bíblia. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Olha lá, jovem. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, todos, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Essa palavrinha usada no Novo Testamento sempre encontra de forma oposta ao soberbo. Soberbo é aquele que olha para cima,
Na escritura, humilde é o que olha para baixo. Já viu gente quando vai, né? Às vezes mais simples, fica olhando para o chão, fala e olha olhando para o chão. Essa palavrinha aqui. O que Jesus está dizendo para a gente é que, em termos de coração, Ele tem um jeitinho dócil, gentil, suave, aceita de bom grado que Deus lhe impõe, palavra manso. E Jesus é aquele que não olha com o nariz empinado, ele vive olhando para baixo. Jesus, no coração. Interessante que há um texto de Hebreus, e eu estava conversando com um irmão essa semana. O texto de Hebreus vai dizer que Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 8, que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha, interessante. Na prática, Jesus aprendia a obediência porque ele tinha um coração manso. O que Deus quiser fazer eu faço. E humilde, eu sei o meu lugar, e o meu lugar é o lugar de filho. Jesus aprendeu a não dar carteirada. Você sabe com quem você está falando? Tipo, filho de Deus, amigão. Baixa a bola aí, Pilatos. Ele aprendeu a não dar carteirada. Ele é esse homem que compreende a condição em que ele veio. Só que ele está falando para mim e para você nesse texto que aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Ele quer que isso componha uma história que é dele, e que eu e você tenhamos essa história de todos os eu sou da Escritura, do que eu me lembro pelo menos. Esse é o único eu sou de Jesus que ele está dizendo para eu e você sermos também. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não fala isso para mim, ele é. Mas quando diz, eu sou manso e humilde, ele diz, aprenda de mim. E não é à toa, turma, aqui nesse contexto, a Escritura usa essa palavra no Novo Testamento. Nós pegamos um dos textos, mas o de Tiago também, é usada para jovens. Jovens, sejam humildes. É interessante porque jovem muitas vezes tem uma ideia de resistência. E é falado para jovem, porque o camarada, para aprender essas coisas, isso leva tempo. Ele tem que começar lá atrás, para aprender o caminho da humildade e da mansidão. Humildade e mansidão, isso não é natural. Você não vê uma pessoa humilde e fala, ele é assim. Isso é aprendido. Esse tipo de humildade bíblica, de mansidão, de aceitar a vontade de Deus, isso é profundamente feito, construído, aprendido, forjado. Eu me lembro quando eu atuei numa igreja muitos anos atrás, em algum tipo de liderança com jovens, e na época que eu conheci a Dani, inclusive, e eu me lembro que eu olhava os pastores da igreja. Eu vou confessar pecados aqui, eu vou confessar. Pode confessar? Pode? Tá bom? Tá perdoado, tá? Agora confessado ainda mais, tá. Mas eu lembro de olhar os pastores da igreja e eu pensava isso aqui que eu vou falar para vocês. Esses caras, eu falo caras até hoje, tá? Isso não é necessariamente pejorativo, tá? Esses camaradas não sabem nada. Pensava isso, o cara não sabe nada.
30 anos depois. 18 anos de ministério depois. 8 anos de pastorado completados nesta semana depois. 5 anos de aula depois. E tantas experiências depois. Eu estou um pouco desesperado ultimamente, turma, com a incapacidade que eu tenho às vezes de compreender o que a Bíblia está dizendo. E eu olho alguns pastores e falo, puxa, acho que eles sabem muito mais do que eu. É mais ou menos, a gente quando é jovem, é mais ou menos como uma história que um amigo meu me contou recentemente, eu quero reproduzir para vocês. É uma história verídica que eu vou contar para vocês. Aconteceu na França, há uns 100 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Parece que um senhor de 70 anos viajava de trem. Essa história é conhecida, talvez você conheça essa história. E tinha ao seu lado um jovem universitário. E esse jovem ali no trem estava lendo um livro de ciências. O velhinho, o idoso de 70 anos, por sua vez, estava lendo um livro de capa preta. E o jovem olhou e percebeu que o senhorzinho do lado dele estava lendo a Bíblia. Sem muita cerimônia, então, o jovem interrompeu aquele senhorzinho e falou: é uma Bíblia? O senhor falou: é. O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e de crendices? Aí o velhinho falou: não, eu acredito, não é um livro de fábulas, de crendices, é a palavra de Deus. Aí o jovem respondeu assim: o senhor não sabe nada. O senhor não estudou a Revolução Francesa, como que a Revolução, ela tirou toda a mitologia do que foi o Evangelho e as Escrituras, enfim, e a ciência veio e ela... imagina acreditar, por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias. O senhor deveria pesquisar um pouquinho mais o que os cientistas falam a respeito das coisas que esse livro afirma. E o senhor respondeu: é mesmo? Puxa, não? O que pensam então os nossos cientistas sobre a Bíblia? Disse aquele senhorzinho. O universitário falou assim: o senhor me desculpe, eu tenho que descer na próxima estação. O senhor me deixa um cartão que quando eu chegar em casa eu mando para o senhor as coisas que eu tenho, para o senhor aprender um pouquinho, porque não vai dar tempo, é tanta coisa. O velhinho então pegou o cartão, entregou na mão do rapaz, e no cartão estava escrito o nome desse senhor e uma frase embaixo. Conhece essa história? O nome que estava escrito era Dr. Louis Pasteur. E a frase era, tinha diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E a frase que tinha era: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Fato verídico. Biografia de Louis Pasteur de 1892. Esse fato aconteceu em 1892. Eu faria a mesma observação a respeito do conhecimento de Jesus Cristo na Escritura e na vida. Pouca compreensão nos afasta de Deus. A gente cresce. Olha como eu sei. Muita compreensão, não sei nada. E Deus concede graça aos humildes. Quando a gente começa a estudar a Escritura, para valer, a gente vai descobrindo as áreas do caráter que a Escritura mencionou e eu sequer tinha percebido que estavam lá. E que eu precisava mexer. E quando estuda e começa a aplicar, era isso, e vai mexendo, vai formulando. Quando a gente fala de mansidão, veja que interessante. Mansidão é uma docilidade bondosa que a Bíblia aplica em especial aos inimigos.
A gente acha que mansidão é no casamento. Acho que não chegou nesse nível de inimigos no casamento, né? A gente vai falar de mansidão com o cara que quer matar a sua família. Com o cara que faz bullying na escola com seu filho. E a gente começa a ver, cara, no conceito bíblico de aceitar a realidade imposta por Deus. Eu estou muito longe. Possivelmente você também. Humildade, ser o serviçal da igreja, da família, dos inimigos. É aceitar a condição de ser tratado como segunda classe. Sabe com quem você está falando? Com quem? Com quem vai te servir, desculpa. Veja, são conceitos radicais. Conceitos radicais se formam a partir de uma teologia radical. Lembrando que nós estamos conversando sobre esse texto, turma, lidando com aqueles jovens que a partir da semana que vem vão nos incomodar com o ID. Graças a Deus. Vão. Léo, vai. Vão. Tamara, tchau. João, vai. Tchau. Tchau, Joaquim. Tchau. Caião, tchau. É para ir. É o campo, o mundo é de vocês. Para vocês levarem Jesus Cristo para... Vai, Davi, vai. Meninas, vão, tchau, tchau. Mas aprendam o seguinte: o campo missionário não é lugar para ensinar. Em primeiro lugar, o ministério não é um lugar para ensinar. Você não vai chegar em nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma igreja, nenhum seminário e falar: galera, é o seguinte, eu vim aqui porque eu vou ensinar vocês. Arthur, lembrei de você, estava aí escondido. E os outros que eu não mencionei. Pamela está junto com o Léo. Estou vendo aqui. André, estou vendo todo mundo. Davi. O campo, o mundo, é em primeiro lugar o caminho do aprender de Cristo e também dos outros. Aprender a ser manso e humilde. Como que você é manso e humilde no campo missionário? Tendo sido manso e humilde com Jesus, na igreja, com o papai e com a mamãe, na escola. Agora, quando eu vou cumprir o ID, eu sei fazer. Você chega numa cultura, turma, você tem que aprender a língua. Uma criança de 3 anos fala melhor a língua do que você, não é? Eu lembro uma vez que eu estava aprendendo inglês, há muitos anos atrás, em 1998. A casa que eu morava lá, a gente foi num brunch, numa festinha que tinha de uma senhora de 93 anos, e chegou uma criança de 5 anos falando inglês, e ela falava e eu não entendia. E ela começou a falar devagar para mim: é um esquilo. Aprendei de mim, vem. Essa proposta de estar com Jesus, de estar mudando o caráter, é isso que você vai fazer depois. Esse tipo de coisa, turma, eu preciso falar para vocês uma coisa importante aqui, deixar muito bem claro para os irmãos. O ID que nós vamos lidar semana que vem com um vindo missionário aqui que vai contar um pouco da vida dele, a quem conheço há vários anos, e vai ser bom. E eu não lembro certinho como é a história do Norval, mais ou menos, porque fiz uma entrevista com ele há 20 anos atrás. Mas enfim, o que eu posso dizer é o seguinte: normalmente, olha essa ideia de aceitar a condição que Deus dá na mansidão com Ele, como isso é importante. Eu não me recordo de
pessoas que estão no ministério com alguma relevância, que tenham conseguido isso da noite para o dia. Conheço vários exemplos. Cara, eu não sei se eu tenho alguma relevância, mas eu vou falar para como foi comigo. Eu me converti em 1990. Está aqui meu pai e minha mãe, que não me deixam mentir. Vocês não sabem, né? Eu me converti em 1990. Não? Isso eles vão lembrar. Primeira vez que eu incomodei os dois para ir para o seminário, para ir no ministério, foi em 1993. Eu estava terminando o colegial. Eu vim fazer o tal do retiro vocacional aqui e falei: pai e mãe, eu vou para o seminário. E eles graciosamente disseram: não. Não, você vai fazer faculdade. E fui lá eu, duríssimos 4 anos, de 94 a 97, me conheço o Maurício ainda no meio do processo. Falei: Deus, tem quanta luta, né? No exército em 95. E terminei a faculdade, fui trabalhar. Só em janeiro do ano 2000, Deus permitiu que eu viesse para o seminário. Já queria ministério. Antes de ser crente, eu queria ministério. Só não sabia que eu não era crente. Precisava desse detalhe ainda. Mas olha que interessante. Me converto em 1990, 93, com o coração fervendo. Sempre falei de África. A vida inteira eu gostava da África. Eu falei: vou para a África. Vai para Dani. Falei: se um dia você namorar comigo, você vai para a África. Ela falou: vou. Não é? Coitado. E foi, não é? No ano 2000 fomos para o seminário. E aí você vai para o seminário e você fala: cheguei. Agora estou fazendo seminário. Termino o seminário. Agora é só prosperar, nadar de braçada na vida. Fizemos 5 anos de seminário. Na época, uns 5 anos de Palavra da Vida aqui. A gente se forma, fomos para a África. Problemas com documentação, voltamos 2 anos depois. A gente voltou para fazer um bate-volta. Aninha nasceu, beleza, já pegamos esquema, 2 meses, vamos voltar para a África. Nunca mais voltamos. E aí começamos experiências de ministério, como eu diria, importantes, muito importantes na formação, mas em que eram experiências fora de uma normalidade, alguém que era formado no seminário. Nós mudamos de igreja no processo, 2007, viemos para essa igreja em 2008, janeiro de 2008, e aqui ficamos 2 anos, mudamos para São Paulo, querendo voltar para a África, e aí em São Paulo chegou a proposta de: enquanto você espera, trabalha no aeroporto como evangelista, sei lá, vai pregar lá. Fiquei 5 anos toda semana no aeroporto, formamos um grupo lá de 30 pessoas que queriam o evangelho, vamos plantar uma igreja em Guarulhos, me virando aqui e ali para sobreviver, mas não era pastor, não tinha África no radar, estava tentando e não conseguia. 2014, por questões internas da nossa igreja, o pastor saiu. E aí o Granconato, que era o chefão na época, o pastor lá de São Paulo, chegou para mim numa quinta-noite. Ele já tinha me avisado, já tinha sabido, mas falou: precisamos conversar. Ele chegou numa quinta-noite, ele falou assim: Pedro, infelizmente, por questões do ministério, nada pessoal, mas questões do ministério, a igreja está sem pastor. Você pega? Falou assim: você pega? Falei: pego. 6 meses. Depois se entrega a igreja para outro. 6 meses até você ganhar um fôlego. 6 meses depois, Deus, que já vinha trabalhando no nosso coração, trabalhou no meu, no nosso coração, na igreja. Enfim, já são 8 anos. Mas olha que interessante. Nós nos formamos em dezembro de 2004. Tornei pastor de uma igreja em 2014, em abril de 2014, sendo que a ordenação ainda foi um ano depois. Conversão 90, primeira vez que queria para o seminário 93.
21 anos depois a gente começa um ministério efetivo de atuação direta na vida dos irmãos, embora tenha tido esses outros ministérios e outros que eu nem contei para vocês aqui. O que eu estou dizendo? Demora. E ainda assim, olhando, se o padrão for manso e humilde, cara, ainda tem mais 80 anos, aí resolve. Mas aquele Pedro impetuoso de 1990, que falava, pastor, você não sabe nada, já é um pouco diferente agora. Você entende o que eu estou dizendo? Isso não é incomum na Escritura. Isso não é incomum. Eu conheço um monte de gente que tem essa história demorada, mas só passar para vocês aqui para terminar esse ponto rapidinho. O outro é bem mais curto, tá bom? José do Egito. Ai, que história linda, José do Egito. Ele tem um sonho e os pais vão um dia se curvar diante dele e vai dar tudo certo. Entre o sonho e o cumprimento do sonho, algo em torno de 15 a 30 anos. Moisés, chamado para o Egito na juventude, 40 anos, é um garoto, 40 anos é um moleque, não é? Garoto. Leva a turma para o Egito aos 80. Os 80. Davi, ungido rei por Samuel. Samuel chega lá um dia, Davi devia estar no campo, fala assim, tem um cara aí para falar com você e tal. Chega lá o profeta Samuel. Ele unge Davi e fala, meu Deus, agora eu sou um rei. Camela no deserto. Legal, camela no deserto, né? 13 anos fugindo de Saul até finalmente se tornar rei. Paulo se converte. Você olha o texto de Atos, você fala, nossa, ele se converteu, dia seguinte Barnabé está cuidando dele. Entre a conversão e a atuação de Paulo, o pessoal calcula de 13 a 17 anos para ele chegar no ministério. Turma, quando Jesus diz, vinde e aprendei de mim, aprendam aqui comigo, ouçam, isso vai demorar. Para que o id de vocês seja relevante, é possível que no seu caso vai demorar. Mas é melhor demorar e ir bem, com raízes muito bem estabelecidas, do que ir lá e voltar e falar, eu não quero ministério nunca mais. Jesus fala, aprendam de mim. Você vai ter que aprender a ser esse camarada que alguém dá ordem para você. Deus coloca as circunstâncias da vida e diz, sim, eu aceito. E isso só acontece com o tempo, porque as ordens vão chegando. Deus vai mudando a nossa vida, a gente vai ter que aceitar coisas que a gente não quer. E é humilde. Jovem chega, nariz empinado, é um processo de abaixar o nariz. Volta um pouquinho, levanta de novo. É um processo. Continua, mas em algum momento a gente fala, cara, talvez esse camarada está começando a aprender o que é o ministério, o que é estar perto de Jesus e ser manso e humilde. Talvez ele possa ser relevante agora. Quero terminar esse texto, turma. Essa é a declaração. Aprendam de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E eu quero terminar esse texto falando rapidamente agora. Então nós vimos três ordens. Vinde, tomai e aprendei. Vimos a declaração, eu sou manso e humilde no coração. Mas eu quero lidar rapidamente com uma promessa que tem nesse texto aqui. Diz assim, versículos 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E olha aqui, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sabe qual é a promessa? A promessa é o descanso. Eu darei descanso. Olha que interessante. Na NVI, né, vai dizer, eu lhes darei descanso. Só que na versão revista atualizada diz, eu vos aliviarei. Mas é interessante que a palavra que é usada por Jesus
literalmente significa eu vos descansarei. A promessa que Jesus dá é uma promessa de descanso. Aí você está falando, pastor, puxa, que bom, eu estava precisando ouvir isso. Galera, vou para a praia essa semana, obrigado, preciso de descanso. Ai, calma, vamos entender esse descanso aqui. Eu não acho que é férias, não. Não acho que ele está falando de um feriado, de um day off, de um dia do spa, dia da noiva, sei lá, não? Jesus está falando de um descanso que nem os judeus que tiravam o sábado conseguiam. Ele vai dizer, darei descanso para as vossas almas. É uma coisa aqui. Não é descanso de corpo. O judeu descansava o corpo todo sábado, era obrigado. Descanso para as suas almas, versículo 29. Turma, há um sobrepeso, uma carga, um peso, uma dificuldade que não necessariamente tem que ver com a carga de trabalho. Há um tipo de descanso, de paz, de harmonia, de tranquilidade, que não depende de quanto você trabalhou essa semana. Eu imagino que você tenha trabalhado bastante. Há um tipo de descanso que não tem que ver com o estresse do dia a dia, mas tem que ver com uma pessoa. Vinde a mim, diz ele. Aí você encontra descanso. E é legal o texto com promessa, não é? Tem um monte de texto na Bíblia que não tem promessa. Tem texto que vai te falar que assim, se você realiza o que o texto diz, ele fala, serve inútil, não é? Mas tem texto que tem promessa. Esse aqui tem promessa, descanso. Para quem ouviu a convocação dos 3 imperativos, vinde, tomai, aprendei. Para quem ouviu a declaração de Jesus, eu sou manso e humilde. O descanso para a alma, então, é resultado desse longo processo de vem, de toma e de aprende. É assim que é. Porque é possível, turma, alguém estar fisicamente cansado e com a alma descansada. Jesus foi assim. Diz um texto em Mateus capítulo 9 e os textos paralelos, que quando ele entrou naquele barco da tempestade, ele estava tão cansado que ele dormiu no meio da tempestade. Estava com o corpo cansado. Mas o ponto da gente aqui é uma alma em paz, embora o corpo possa estar cansado, mesmo com as dificuldades da vida. Turma, por muitos anos eu tenho enxergado o ministério como um fardo de alma. Um amigo meu que brinca que liderança é castigo, né? A gente pensa assim às vezes, de forma errada. Entretanto, observando mais recentemente como Deus tem sido bondoso, cara, com a nossa igreja, mas bondoso de um jeito que, olha, eu desconheço. Eu sei que eu estou puxando brasa para nossa sardinha, assim, os irmãos de outras igrejas não ficam chateados, não. Mas quando Deus tem sido bondoso com a gente aqui, eu comecei a perceber, e eu tenho manifestado isso para quem é mais próximo, como eu sou abençoado de ser pastor, sabia? Abençoado. Abençoado também, às vezes quando não está sem ventilador, mas abençoado demais. Quando a gente começa a ver fruto, e eu tenho visto na nossa igreja está virando um pomar. Essa molecadinha assim, que fica com adolescente aqui, é um pomar. Às vezes é meio azedinho a fruta, né? Especialmente depois de jogar bola, você sente aquele cheirinho de limão, assim. Mas é um pomar, né? E o que eu tenho pensado hoje é que se existe uma carreira em que, porque a gente está aprendendo de Jesus tanta coisa, inclusive o manso e humilde, imagino, uma carreira em que a gente deveria viver descansado é a carreira do ministério. Eu tenho pensado isso. Porque a gente vai vindo, vai aprendendo de Jesus, vai ouvindo, vai vendo a nossa incapacidade e Deus usando a incapacidade.
falo, nossa, é um descanso. E o que eu quero propor é que você que daqui a uma semana vai estar querendo ir para o campo missionário para sempre, que eu quero que você aprenda é que essa dimensão de que estar com Jesus e o ministério pode ser uma ferramenta, nem sempre pode ser uma ferramenta de estar com Jesus. Isso pode ser um baita descanso. O que você faz da vida? Eu descanso. Como? Pregando o Evangelho. Por quê? O que nós estamos pregando é o que está vivendo. Ministério, ele não é para pessoas que não conhecem o processo. O anjo saiu, foi embora, foi tchau, não aguento mais o cara falar, tchau, já deu 50 minutos, fui, né? Foi combinado para acordar a igreja. Eu vou contar para vocês uma experiência de descanso que eu tive esses dias, que foi muito interessante. Eu estava um dia desses um pouco mais triste, e tristeza e paz não são coisas mutuamente exclusivas. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. E eu fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, que era sair para caminhar mais à noite lá no condomínio.